A paz do Senhor para todos os amados ouvintes que nesse momento estão na transmissão comigo. Hoje nós vamos falar um pouco de uma passagem na qual é necessário falarmos a respeito do que Jesus espera de cada um de nós. Eu vou ler aqui em João capítulo 7, capítulo 6 e o versículo 66, que diz assim: À vista disso, muitos de seus discípulos os abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Explicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para trair, sendo um dos 12. A situação na qual encontra hoje as igrejas evangélicas, a doutrina e algumas questões com relação à fé nos deixa um pouco perplexos, preocupados, atônitos e nos perguntando, nos questionando a nós mesmos, não a Deus, o que é que está acontecendo. É simplesmente o cumprimento da palavra de Deus que diz, no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. O que significa apostatar? Abandonar. E quem abandona é aquele que tinha conhecimento, não os que estavam incautos a respeito da palavra de Deus. Estamos vivendo num mundo de caos, de conflito, de guerra, rumor de guerra, de pandemias, de enfermidades, que através dessa globalização, não só o conhecimento, não só a imagem, o som, está interligado mundialmente, mas também a forma da qual nós estamos nos comunicando e nos inteirando e integrando-se. Há perseguições de um lado e de outro. Há a questão dos preconceitos e a questão de quebra de tabus, a questão de pessoas não entender o que Deus quer e o que a humanidade quer. Então, o que é que vai prevalecer? O que a humanidade quer ou o que Deus quer? Segundo a sua palavra, é o que ele quer, não o que nós queremos. Porque nós perdemos a nossa identidade lá no Éden, quando era um puro santo, sem nenhuma mancha, mas deixamos ser seduzido pela serpente, lá no jardim, onde o fruto do conhecimento do bem e do mal foi a causa da gente desobedecer e se alimentamos deste fruto, que trouxe a questão da racionalidade entre a escolha do bem e do mal. Só que nós não tendemos a escolher o bem, nós tendemos a escolher o mal, por causa da nossa natureza, que é terrena. E é necessário a humanidade passar por inúmeros momentos em questões que a história relata a respeito desde a criação até o tempo de Noé o dilúvio, do dilúvio, a nova geração, depois que Noé sai da água com a sua família. Cria-se inúmeras nações ali na região da Mesopotâmia, do Oriente Médio, da Ásia Menor, de uma questão oriental da África. E a humanidade começa a transmitir oralmente a respeito da criação, da humanidade, da forma como a humanidade se conduziu. E algumas nações, por perder esse relacionamento, esse contato com Deus, começam a criar histórias parecidas
com o que Deus tinha determinado para a humanidade. E hoje os arqueólogos, os historiadores, os paleontólogos e tanto a área da questão da antropologia também, começa a trazer à tona alguns relatos que se assemelham ao que Deus ensinou ao povo, mas que deturparam. Aí depois vem esses pesquisadores aí dizendo que o Evangelho, ou a Torá, ou a Bíblia tem fatos baseados no povo da Mesopotâmia, ou da Babilônia, dos caldeus, dos medo-persas, mas que na verdade antes desses povos existirem, existia era a palavra de Deus, a história do povo de Deus, que foram se perdendo e se fragmentando. Como eles não começaram ao longo do tempo a entender e foram perdendo a sua essência, começaram a colocar outros elementos a constituir a história da criação, a história do dilúvio, a história da geração do Filho de Deus, das promessas que deveria vir quando Maria estaria dando a luz ao Messias. E as histórias ficaram parecidas uma com a outra. Agora vem dizer que Jesus é baseado na mitologia babilônica da Mesopotâmia. Aí eu pergunto, antes desse povo existir, quem é que existia? Não era o povo de Deus? Eles aprenderam alguma coisa relacionada às promessas de Deus a respeito do Messias e começaram a colocar nas suas tabuletas de argila, nos seus marcos, nas suas construções, algo semelhante. Não somos nós que perdemos a essência da verdade, mas aqueles povos que foram se distanciando da verdade de Deus é que começaram a fragmentar. E aí isso começou a confundir as nações, a ter que criar até deuses com conceitos parecidos com o do Evangelho, do Messias, do Deus único e verdadeiro. E foram surgindo tipo de sacerdotes que começaram a querer dominar o povo, não temendo ao verdadeiro Deus, e trazendo para si como se eles fossem os mensageiros reais e divinos, a ponto de confundir a humanidade com essas heresias, com ensinamentos macabros, e deixando todos confusos a respeito do verdadeiro Messias. Agora, onde é que nós podemos examinar isso? Leia a Bíblia. Compare. Ore. O nosso Deus não é um Deus morto, não. Não é um Deus de pedra, de pintura, de filme ou de novela, não. Nosso Deus é espírito e é verdade. Se é espírito, ele tem vida. E se ele tem vida, ele fala, ele vê, ele escuta e ele age. O problema é que eu e você estamos nos afastando cada vez mais de Jesus, do Deus único e verdadeiro. O pecado tem se entranhado tanto no coração da humanidade, na consciência, na racionalidade humana, que as suas vãs filosofias tornam-se em fábula, em contos, em história, em fantasia. Mas quando a gente lê a palavra de Deus e ela diz, Jesus, que é espírito em verdade, ela começa a entrar em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração, em nosso entendimento, que a gente vê o efeito dela de uma forma tremenda. O próprio Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim, são elas que vão revelar a verdade, são as minhas palavras que vão dizer que eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Pode alguém contar 1000 filosofias por aí a respeito da criação da humanidade. A ciência vem com suas teorias da partícula única do universo. Ainda que assim fosse, quem colocou aquela partícula lá para que tudo acontecesse? Nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que a Escritura, ela dá meios, condições e condução ao homem de exercer esta fé de uma forma tal que ela venha se concretizar. Quando, pois, viu a multidão que Jesus
não estava ali nem seu discípulo, tomaram os barcos e partiram para cada um à sua procura. Toda vez que Jesus reunia uma multidão e acontecia milagre, o povo corria atrás. O povo era atendido às suas necessidades. O povo recebia o milagre, a operação divina. Enquanto isso mais acontecia, mas o povo corria atrás. Mas chegou o momento que quando Jesus se afastou um pouco, o povo ficou desesperado sem saber como agir. E foram procurar Jesus. Há quantas pessoas hoje estão procurando Jesus e não encontram? Porque estão procurando no lugar errado. Na hora que você começar a procurar Jesus no lugar certo, você vai encontrar a verdade. Você vai receber a bênção. Você vai receber o milagre. A solução dos seus problemas. Por isso que Jesus perguntou: quereis vós me deixar também? Jesus é a luz do mundo, irmão. Aonde clareia a nossa consciência, limpa o nosso coração e aquece a nossa alma. Dissipa as trevas. Nos faz andar pelo caminho verdadeiro e santo, puro. Chegará um tempo em que você que está aí ouvindo esta mensagem não vai conseguir resolver a sua situação. Tem pessoas que chegam a esse ponto até tirar sua própria vida diante de tanto desespero. Mas eu quero dizer nesse dia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através da sua palavra, a Bíblia, onde tem relatos de vários livros, de vários autores, mas que receberam a unção e a inspiração de Deus para escrever. Aqui tem questões históricas, geográficas, política, alimentar, social, comportamental, psicológica e, acima de tudo, espiritual. Onde você reúne toda essa gleba de conhecimento dado pela verdade que Deus nos conduz, que a nossa alma começa a alimentar-se de uma forma tal que a fé vem, gerada por essa palavra. E nos faz reconhecer que somente há um nome que é sobre todos os nomes, capaz de transformar a vida, libertá-la e conduzir para uma vida de uma atitude e um comportamento ético e moral compatível com aquela que se torna-se semelhante a Deus. Aonde é que você está procurando a solução dos seus problemas? Em político? Veja como está aí o caos da humanidade. Se acha tão poderosa a ponto de criar guerra entre as nações. Se acha tão conhecedor da ciência que só cria muito mais coisas negativas do que positivas, como a bomba nuclear. Cria-se vírus em laboratório capaz de matar pessoas quando é lançado em uma guerra. Bactérias. O número de remédios que são fabricados no mundo para curar determinadas enfermidades semelhantes, que as maiores indústrias do mundo hoje são as farmacêuticas, porque não cura ninguém, são paliativos para a vida. Existe remédio que cura, mas ele não quer a cura definitiva, ele quer protelar as enfermidades até eles ficarem ricos cada vez mais e criar suas grandes indústrias. E a Bíblia nos ensina que a boa alimentação, como no caso de Daniel, torna o homem saudável, forte, consciente, racional e livre de pragas e doenças, bactérias e germes. Nós somos mal educados na questão alimentar, mas a Bíblia nos ensina qual é o melhor alimento, tanto para a alma como para o corpo.
Agora, o que é que você está fazendo aí, se desesperando? O que é que você está preocupado em buscar soluções aonde Deus não está? Porque lá existe pseudo dos deuses, disfarçado. Deus não é pedra, irmão. Deus não é imagem. Ele é espírito, ele expressa, ele é espírito. E espírito não é coisa palpável. Ah, quando os povos não entenderem. Leia Êxodo 20, que aqui diz. Vou ler para você em Êxodo 20. E você vai entender bem o que é que Jesus quer falar, que Deus quer falar conosco. Nós somos cegos porque deixamos muitas vezes a ciência, a filosofia falar. Diz assim, ó. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima da terra, no céu, nem embaixo. Aliás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Não prestará nem culto. Olha, além de fazer, dobram-se diante dela, prestam culto. Ainda diz que é uma lembrança. Mas Deus está proibindo aqui no seu mandamento. Você está fazendo dessa maneira, você está pecando diante de Deus. Está impedindo de Deus operar milagre na sua vida, de te abençoar. De você chegar diante de Jesus, chegar da eternidade. Porque Deus proíbe, é um dos primeiros mandamentos. Fazer, adorar e se inclinar. É proibido por Deus. Por isso, nós, os cristãos autênticos, nós estamos aqui querendo transmitir aquilo que Deus ordenou, não o que nós queremos que você faça, mas é ordem dele. Você ama a Deus verdadeiramente, então obedeça a ele. Quem ama, obedece, irmão. Quem ama, segue-se pela palavra que ele deu. Honra a palavra dele. Nenhum semelhante na terra, nosso irmão humano, tem o poder e a autoridade de realizar qualquer tipo de atitude se não for vindo da parte de Jesus. Porque é espírito. Não é o falo desse Jesus que tem uma forma com a mão para cima e para baixo que é semelhante a bafonete da maçonaria. Essas imagens criadas por pintores, que muitos até eram de caráter duvidoso, pensando só fazer as coisas por dinheiro ou fama. Agora eu pergunto, você ama a Deus de verdade? Quem ama, obedece. E vou repetir mais uma vez, o que é que Deus falou. Então falou Deus a todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Primeiro, não fazer imagem de escultura. Nem semelhança alguma do que há em cima do céu da terra. De árvores, de animais, qualquer que seja. Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Olha, adorar. Nem lhe darás culto, qualquer tipo de culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade. Deus nos chama de iníquo, pecador, miserável, sem salvação. Até a terceira e quarta geração. Isso, maldição, repassando sobre maldição de geração em geração. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo trabalhoso. Nós estamos vivendo num mundo em que o pecado é algo tão normal. Por isso está aí a mídia zombando da palavra de Deus, querendo relacionamento entre homens, onde Deus abominou, está escrito no livro de Levítico. Todo homem que se destaca contra o homem é abominação.
Toda mulher que se deita contra a mulher é abominação, até seu corpo será chagado de enfermidade. E Romano diz que ele não daria sua glória a outro, e que esses homens que querem andar, que ele ande, mas que vai ter a pena, eles são considerados réu de morte na eternidade. E Deus não vai receber eles. Agora, não venha questionar a mim, não. Questione a Deus que mandou escrever e está no livro. E tem gente dizendo que essa palavra é mentira. Então prove que ela é mentira. Comece a ler e depois consiga provar que ela é mentira. Que eu vou te provar que ela é verdade. Meus amados irmãos, Jesus está voltando. E ele, no Apocalipse, revelou o que vai acontecer com aquelas pessoas que não obedecem a sua palavra. Preste bem atenção no que ele fala. Porque se você quer entrar na eternidade, quer ter um encontro com Deus, a morte física acontece, mas espiritual ela permanece. E veja o que ele diz. Lá em Apocalipse capítulo 22 e 12 em diante. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, quer dizer, a salvação, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ele derramou o seu sangue lá na cruz para lavar nossas vestes pecaminosas e através do sangue ser purificada. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, para viver eternamente. E entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Isso só não vai entrar essas pessoas com essas características se não forem lavadas no sangue do Cordeiro. Mas se você faz parte desse grupo e queira se libertar, ser lavado e ter as vestes branquiçadas no poder do nome de Jesus, no sangue do Cordeiro e entrar na vida eterna, aleluia, você vai sair dessa situação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para o testificar estas coisas às igrejas. Quem são seus anjos? Os pastores, mensageiros da palavra. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito, que é Deus, e a noiva, que é a igreja, dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. A alma sedenta por salvação e libertação do pecado. E quem quiser, receba da graça e a água da vida. Aleluia, que é a unção do seu Espírito, a presença do Espírito. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É este livro, irmão, que tentaram destruir da Segunda Guerra Mundial, que tocaram fogo, que o comunismo fechou as portas, que matou milhões e milhões de pessoas no mundo todo, que Hitler tentou sucumbir através da morte dos judeus e de cristãos autênticos, para impedir que o povo recebesse essa palavra. Mas agora você tem a oportunidade, através da internet e de outros lugares chamados templos evangélicos, que pregam genuinamente a palavra, sem colocar aios, amuletos ou secretismo. A palavra é pura e santa. E você também pode tornar-se puro e santo através dela, reconhecendo o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. A oportunidade é esta que você tem. E se você tem essa oportunidade e quer receber, aleluia, compartilhe, divulgue e diga eu recebo e nós faremos oração por você. Se você quer, feche seus olhos aí agora mesmo que eu vou fazer uma oração por você.
Santo, justo e eterno Deus, maravilhoso Senhor. Aqui estou como mensageiro da tua palavra, através deste instrumento que é a internet, o YouTube, para que você venha, aleluia, operar na vida dessas pessoas, meu Senhor, e transforme, liberte, quebra as correntes, tire as mazelas de sua vida, cura as enfermidades, na qual eles agora estão te recebendo como Senhor de suas vidas, através do teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoe seus pecados e escreva seu nome no livro da vida. Transforme e liberte ele, aleluia, ou ela, aleluia, e torne ela um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que assim seja para toda a eternidade. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aqui são os vigilantes da fé, aguardando a sua comunicação e sua comunhão com o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, não de imagem, não de secretismo ou de amuletos. Receba a salvação em nome de Jesus. Amém.